Então, a gente estava falando do Tantra, né? Passamos pelo Tantra budista, passamos por alguns trechinhos, assim, sem muita grande pretensão aqui sobre a Kundalini. Peguei um pouco aqui do simbolismo que o Hodgson traz, da medusa, a Kundalini que nos petrifica quando tem os motivos errados sendo trabalhados, né? E aí eu lembrei que eu esqueci de comentar, né, que a gente também tem a imagem na mitologia, é uma ideia que o Hodgson traz nesse livro dele, né? Deixa eu só situar, você está entrando todo mundo. Esse livro aqui é Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial, do Geoffrey Hodgson, que o Bruno traduziu. Ele fala, né, do Hércules, que tem que vencer as duas serpentes, ele fala do Cérbero, que é o cão de três cabeças do inferno, no Hades, que tem um rabo de serpente, né? Então, a gente tem a questão do ternário inferior, do ternário superior, talvez aqui para trabalhar, a questão das serpentes que são dominadas, né, pela música, e aí ele vai falar um pouco também do símbolo dos unicórnios ou do Pégasus, que é sempre esse símbolo de um animal puro, um animal mágico de pureza, de sabedoria, né, e aí tem a questão do chifre que é para cima, né, e a asa, assim como a Atena, que na capa a Atena, ela tem a asa e ela tem esse elmo para o alto, né? Então, é essa relação da Kundalini que sobe ou que desce, que é pela purificação, o branco, o puro, a sabedoria, ou que vai para os infernos, né? Então, a gente tem esse símbolo associado na mitologia por essa leitura do Hodgson. Então, a gente já passou por tudo isso, né? O caduceu de Mercúrio, como vocês podem ver também, tem as asinhas, né? Ele está harmonizado, tem o canal central harmonizado, e a medusa não, a medusa, ela tem as cobras na cabeça, mas ela petrifica, né? Ela fica cada vez mais presa na caverna do mundo, na caverna do Sansara. Aqui a imagem foi dos argonautas, né, que vão atrás do tesouro, mas eles vão por ganância, e aí eles são pegos pelas serpentes do mar. E aí a gente volta para o símbolo gnóstico da serpente marinha que protege a pérola, que tem que ser buscada lá nos textos do Bardesanes. E essa outra figura aqui, que eu deixei de comentar na última terça, é de um poema que foi muito explorado por um Rosa Cruz do século XVII, o Michel Mayer, um Rosa Cruz famoso, da turma lá dos primeiros Rosa Cruzes ingleses e alemães, que essa aqui é a imagem da Atalanta Fugies, né, que é é um poema que o Michel Mayer, esse Rosa Cruz, escreve sobre a maçã dourada, conquistada numa corrida, né? O Hipómenes é uma corrida aí de um mito grego. Então, os Rosacruzes, eles também, assim como o Hodgson, vão usar os mitos gregos. A gente vai ver a imagem de Atena muito forte entre os Rosacruzes, e é que a gente pode fazer uma ponte entre Atena e Sofia, né? Atena, a deusa da sabedoria, Sofia, a nossa sabedoria divina gnóstica. E a maçã dourada aqui, que o Hodgson coloca, né? São símbolos desses poderes da sabedoria espiritual, né? E a gente vai ver nesses poemas Rosa Cruzes, nesse caso, falando também dos mistérios do templo de Cibele, que transforma os dois amantes em leões vermelhos, tem todo um simbolismo aí que também vai ser explorado na alquimia, que tem relação com a câmara nupcial, no fim das contas, né? Que eu não vou entrar aqui, mas só mencionando para a gente saber que existe. E aí a Blavatsky comenta a visão dela, né, sobre a Kundalini ser uma consequência natural do trabalho da tríade superior, né? Então, quando a gente se volta para o alto, essa elevação da energia, ela ocorre naturalmente à medida que o nosso corpo é harmonizado e purificado, então deve ser como consequência de uma busca de uma vida espiritual e de sabedoria. E aí a gente chega em hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos 5 elementos. A gente vai entrar um pouco na questão não da alquimia, mas eu vou trabalhar um pouco com os elementos na visão agnóstica e depois a visão tibetana. Depois a gente vai dar um pulo para a medicina chinesa para explicar isso na prática e com as passagens dos escritos de um vedantino, que era amigo da Blavatsky, o Subahal, que ele fala sobre a Kundalini também nos textos esotéricos dele. E aí, com a visão aqui do Apócrifo de João, que é só para a gente contextualizar junto aos gnósticos.
os tibetanos, a medicina chinesa dentro do taoísmo, né, na questão da alquimia taoísta, né, não é porque não é saúde, não é encontro sobre saúde, mas saúde espiritual, né, saúde física, psíquica e espiritual. E aí a acupuntura, o Subahal, Vedantino sobre Kundalini, e aí a gente consegue fazer o circuito completo, eu acho, sobre esse assunto, pelo menos para dar essa base que eu gostaria de dar, e a gente voltar para os gnósticos. Eu estou fazendo nesse ritmo, que é o ritmo que eu gostaria que fizessem comigo. Vocês podem também depois me mandar assim, por escrito, falar, isso, aquilo, dá uma sugestão, assim, não só avessa a críticas e sugestões, tá? Mas eu gosto de ir construindo as aulas com vocês de uma forma um pouco orgânica. Eu vou fazendo e construindo assim aquilo que eu acho que agrega para o nosso estudo. E às vezes fica um pouco muito de um assunto, menos de outro, mas a gente vai fluindo. E às vezes os assuntos se desdobram, né? Eu acho que para mim é muito rico. Então, eu espero que vocês aproveitem também. Eu peguei aqui dois trechos, quer dizer, dois trechos mais ou menos, do Apócrifo de João, que eu imagino que muitos de vocês, né, já tem o livro, já leu, já estudou aqui comigo, nem a propaganda, né? Mas é porque justamente eles estão falando dos elementos, de 5 elementos, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente entrou lá na parte do Tantra budista, a gente falou de 5 Dhyani Budas, que tinha um branco no meio, e aí tinha outros 4 em volta, com cores diferentes, e esses 5 Dhyani Budas, eles representam forças dos Budas universais, assim, não é Siddhartha Gautama, mas essas qualidades de um Buda antes do surgimento do universo. É uma cosmogonia budista, apesar do que dizem, né? Que não tem, mas tem um pouquinho no Tantra. Tem bastante, na verdade. Então, a gente vai ver essa imagem dos 5 Dhyani Budas e a gente vai ver nos gnósticos as 4 luzes com o Cristo. O Cristo é a luz branca, que contém todas as luzes em si, como o prisma, né, do arco-íris, e as outras 4 luzes. Então, a gente fez esse paralelo quando a gente começou a estudar o Tantra do budismo, do Vajrayana, e viu aquela questão das mandalas, das deidades que vêm desses Budas. Então, eu peguei essa questão do número 5 e eu pensei, bom, vamos trabalhar um pouquinho os 5 elementos, porque isso vai ter tudo a ver, né? A gente vai falar assim na terra como no céu, ou que está em cima, ou assim em cima como embaixo. Então, a gente tem 5 elementos universais, perfeitos, enquanto luminares, mas a gente também tem esses 5 elementos refletidos na criação do cosmos e do mundo manifesto. E aí a gente vai encontrar em textos gnósticos essa preocupação em explicar a criação do cosmos, né? Então, aqui no Apócrifo de João, a gente já explorou ele exaustivamente no nosso grupo, mas sempre tem alguns detalhes que dá para a gente destacar e chamar a atenção de, olha, eles também estão falando disso no texto gnóstico. Então, essa parte aqui do Apócrifo de João, depois de toda a manifestação do da Barbelô, do Cristo, os 12 Ons, a Sofia caiu, deu origem ao Yaldabaoth, aí o Demiurgo deseja criar um ser humano, cria uma cópia, e aí ele cria o primeiro Adão psíquico. Ele ainda não tem um corpo físico, esse Adão aqui nesse momento no texto. Então, nesse momento, esse Adão com corpo um corpo astral, assim, ele ainda não é físico, mas ele já existe enquanto uma forma construída no cosmos. Então, ele já tem alguma substancialidade, mas ele ainda não tem a matéria. O texto vai falar, então, da manifestação do homem, né, que se manifesta por causa da sombra luminosa que estava nele. E aí, nesse momento, o Yaldabaoth percebe que o pensamento do homem era superior ao de todos os que o haviam criado. Quando eles olharam, viram que o pensamento dele era superior. Aconselharam-se, então, entre si, com toda a ordem de arcontes e anjos, e aí, nesse momento, surgem os elementos, né? Pegaram fogo, terra e água, olha que interessante no texto gnóstico, e misturaram com os 4 ventos de fogo. A gente tem fogo, terra e água, e o vento aqui são 4 ventos. Eu vou dar uma ênfase nesse ventos e vocês vão entender por que daqui a pouco. E os forjaram juntos. Pegaram os elementos e forjaram juntos e causaram uma grande perturbação. Esse é um trecho lá do Apócrifo de João. Colocaram Adão na sombra da morte. Então, esse Adão, o primeiro Adão criado, ainda era um corpo etéreo e ele ainda não era mortal. Então, nesse momento, eles colocam Adão na sombra da morte,
a fim de que pudessem formá-lo novamente. Então, eles estão remodelando agora num novo corpo mais denso, formando novamente da terra, água, fogo e do espírito que se origina da matéria, que é a ignorância da escuridão e do desejo, e é o falso espírito deles. Então, agora, na próxima forma mais densa de Adão, é terra, água, fogo, e aí, aqui no lugar dos 4 ventos, tem o espírito que se origina da matéria, em contraposição ao espírito que se origina do pleroma, ou do um, ou do pai da totalidade, né? Que é assim que a gente vai ver o espírito da vida, o espírito da verdade, ele está no pleroma. Agora a gente tem a criação do espírito que vem da matéria. E esse espírito é chamado de ignorância da escuridão e do desejo. E é igual lá no budismo, a gente vai ver a ênfase na ignorância e no desejo, como causa desse aprisionamento. Não, vocês não veem a coincidência? E esse espírito que surge da matéria, que é ignorância e desejo, é chamado de o falso espírito. Esse falso espírito vai ser muito citado lá em Pisci Sophia. Jesus vai falar muito para os discípulos dele. O falso espírito isso, o falso espírito aquilo. Então, aqui no Apócrifo de João, a gente vê sobre a criação do falso espírito. Agora a gente pode saber do que Jesus está falando. Então, há os elementos materiais, que não são só matéria, né? Quando a gente fala aqui em terra, água e fogo, não é só o fogo físico, não é só a água física, não é? Mas essas forças de elementos que formam a sustentação do cosmos criado. E o falso espírito, que vai ser a contraposição do espírito da verdade. Essa contraposição a gente também vai ver entre os essênios. Né? Quem assistiu à última aula do Alberto lá sobre João Batista e os essênios, a gente viu, e também é sobre os mandeanos, né, que são decorrentes dos essênios, lá com João Batista, eles falam muito, né, do espírito da verdade e do espírito da falsidade, ou o falso espírito e o espírito da luz, o espírito da retidão. E eles vão falar dessa guerra interna, que é a guerra em nós. Bom, eles formam o ser humano e colocam, e isso que eles formaram é o quê? A caverna do corpo recém-formado, com o qual os ladrões haviam vestido o homem, e as amarras do esquecimento, e ele tornou-se um homem mortal. Então, nesse momento, quando teve a junção dos elementos e a criação do falso espírito, porque o homem era superior ao demiurgo, eles perceberam que havia um poder nele que eles não tinham, um poder que vinha da plenitude, do todo, da luz. Então, por isso eles tentam aprisionar dentro do mito, né? E esse corpo vai ser chamado de algo que é vestido no homem. O homem é vestido com esse corpo. E esse corpo recém-formado é a caverna e as amarras do esquecimento. E por isso é que nos cultos de mistério, nas escolas de mistério, nas iniciações, a gente também vai ter esse simbolismo do despir-se, do tirar as vestes desse mundo, tirar esse corpo que a gente foi vestido. Não no sentido de perder o nosso corpo físico, mas esse processo de se desamarrar da ignorância, desamarrar do desejo que nos prende no esquecimento e na ignorância, e sair da caverna é simbolizado com esse tirar essa veste que nos foi atribuída pelo demiurgo e pelos arcontes. E aí a gente se torna mortal. Esse é o primeiro homem que veio para baixo e o primeiro que foi afastado. Então aqui é quando a humanidade, né, para quem acompanha a doutrina secreta, esses outros estudos, aqui seria aquele momento que a humanidade adquire um corpo físico e se torna um ser mortal. E ele foi afastado para o mundo físico. Mas a epinóia da luz que estava nele é aquela que deveria despertar a mente dele. A epinóia da luz aqui é a semente da luz, é a semente feminina da intuição, é a semente da sabedoria que precisa despertar, né? Ela precisa despertar a mente dele. Ela está aqui como a semente de mostarda lá das parábolas de Jesus, ela precisa brotar, mas ela está em nós. A epinóia da luz é uma referência à luz que vem do espírito virgem invisível, a Barbelu, aquela que está acima de todas as luzes do pleroma. Ela também está dentro de nós. E aí o arconte-chefe, aqui eu pulei alguns parágrafos, né, porque a nossa referência aqui no estudo agora é entender os elementos. E aí o arconte-chefe violenta a Eva material, né? Lembra que
a Eva espiritual, ela foge e se transforma numa árvore, e ela é inviolável, porque ela é indestrutível, etc. Mas a Eva material, enquanto o aspecto feminino da matéria criativa, ela é violentada pelo demiurgo, né? Por essa força da ignorância, essa força do desejo, essa força do falso espírito, produz filhos na matéria. Só que aqui ainda não é filhos, não é seres humanos como eu e vocês. Aqui ainda é aquela geração do cosmos. E aqui o símbolo é até curioso, né? Os textos gnósticos usam muito esses nomes bíblicos, né? Tipo Elohim, Yahvé, mas a gente vai ver em textos diferentes os mesmos nomes com significados diferentes, então não se prendam muito ao nome em si, tá bom? Mas ele gera, o demiurgo Yaldabaoth gera 2 filhos na matéria. O primeiro é Elohim e o segundo Yahvé. Elohim tem a face de um urso e Yahvé tem a face de um gato. Aí é a simbologia aqui. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte: um é justo e o outro é injusto. Aqui também envolve aquela questão da luta, luz e trevas. Ele colocou Yahvé sobre o fogo e o vento, e Elohim sobre a água e a terra. E com a finalidade de enganar, chamou a estes com o nome de Caim e Abel. Então aqui Caim e Abel simbolizam os 4 elementos, né? Aquele que é bom é o fogo e o vento, e o que é mal é a terra e a água. Acho que era essa a simbologia. E por isso eu trouxe aqui essa pintura, que é mais Rosa Cruz, mas que a gente tem aqui, ó, as 4 etapas de purificação da Nigredo, Albedo, a Rubedo e a outra que eu sempre esqueço o nome, que é o Dourado, mas aqui também vai representar a terra, a água, o ar e o fogo. E a gente tem aquela ideia Rosa Cruz, né, de que toda a natureza é sempre renovada pelo fogo. Então, agora a gente vai voltar a essa questão dos elementos, o fogo como sendo o mais sutil de todos eles, e a terra é o mais denso de todos eles, e essa questão da renovação da matéria pelo fogo, e como isso vai se relacionar às forças dentro de nós, voltando para Kundalini. Ainda no texto apócrifo de João, desde esse dia, a relação sexual passou a existir por causa do primeiro arconte, que é o demiurgo Yaldabaoth. Ele plantou um desejo sexual na mulher que pertence a Adão, e através da cópula, o primeiro regente produziu corpos duplicados e soprou dentro deles um pouco do seu falso espírito. Ele colocou esses 2 regentes, Elohim e Yahvé, sobre os elementos, e assim os 2 poderiam ser governantes do túmulo. Então, aqui a constituição humana na visão gnóstica. A gente tem a epinoia da luz, que é a semente da Barbelô, a semente do espírito invisível dentro de nós, que nos desperta, mas a gente tem a mente, que precisa ser desperta, porque a mente está dormindo, como Jesus sempre diz, né? Estáis adormecidos e cegos, e a gente tem os elementos que nos formam, e esses elementos têm o desejo, tem o falso espírito, e eles governam o túmulo que é o nosso corpo. Daí que tem aquela imagem gnóstica que vai ser muito criticada pela igreja, que os gnósticos odeiam o corpo, que o corpo é mau, que o corpo é uma prisão. É bem curioso, porque essa visão é bem platônica também, né? A diferença é que os platônicos vão falar muito da beleza no mundo. Não que os gnósticos não falem, né? Eles vão falar da epinoia da luz presente no mundo, mas é outra perspectiva. Plotino vai chamar o corpo de caverna também e de prisão também, assim como Platão e assim como os gnósticos. Só a título de curiosidade. E aí, terminando essa parte do Apócrifo de João, a gente encontra sobre os daimones, e novamente os 5 elementos, ou os 4 elementos aqui. Os daimones são essas forças psíquicas, que são psicofísicas, sutis, matéria sutil, que formam a nossa constituição psicofísico, emocional, espiritual, é tudo misturado. Mas esses são seres dentro e são seres fora, são reflexos internos e são existências externas na cosmologia gnóstica, né? Então, a fonte dos daimones, que estão em todo o corpo, é dividida em 4. Daí vem aquela ideia que os monges do deserto vão para o deserto orar contra os demônios, e que os vícios, as paixões são demônios que têm que ser combatidos, mas não é demônios nesse sentido que chegou para nós da igreja, mas essas forças psíquicas que constroem o nosso corpo e constroem a nossa psique. Então, elas têm uma fonte e são divididas em 4.
calor, frio, umidade e secura. A alquimia aqui. Só que esse texto aqui que eu estou lendo é do ano 150 DC, que também a gente vai ter uma alquimia antiga. A gente tem Zósimos, mais ou menos nessa época, e os papiros mágicos gregos, que vão falar um pouco dessa alquimia, do calor, do frio, umidade, secura, fogo, água, tem essas coisas. E os gnósticos também estão trabalhando com isso, né? Claro que depois, com os Rosa Cruzes, inclusive, a alquimia vai ser muito mais desenvolvida. O calor, o frio, a umidade e a secura tem uma mãe. A mãe de todos eles é a matéria. Ela permanece no meio deles. Então, a matéria no meio e os 4 elementos, pois é ilimitada e se mistura com todos eles. Ela é a matéria e através dela são nutridos. Aqui a matéria é trabalhada não como algo concreto material, né? Porque ela é uma força, ela é uma substância, ela é uma natureza. A natureza da matéria é um poder que se manifesta como calor, como frio, como umidade, como secura. Então, a gente até pode depois pegar, não a gente aqui, mas cada um por si próprio, se quiser, pode ir lá naqueles filósofos pré-socráticos que vão falar da água, do fogo. Eles não estão falando de água de beber e fogo que queima o papel, eles estão falando desses aspectos cósmicos dos elementos, né? E aqui termino os trechos que eu peguei do Apócrifo de João, que foi só para destacar para vocês que, apesar de não ser muito enfatizado, esse tema da formação dos elementos, dos 5 elementos, da natureza da matéria, desse calor frio, umidade secura, essa questão alquímica, tudo isso também aparece em textos gnósticos. Geralmente não é enfatizado por aí, a gente vê muito mais ser falado sobre Sofia e o Demiurgo, né? Eu mesmo falo muito mais dessa parte. Mas tem essa preocupação, além da formação do corpo com suas partes correspondentes e as forças e os daimones, tem essa questão da formação material do nosso cosmos e do nosso corpo, enquanto a prisão, né? E aqui é só um comentário que está lá no livro da Gnose de João, mas aqui já é um comentário meu, não é do texto, não é do Apócrifo de João, é só para a gente lembrar, né? O demiurgo dos gnósticos copia o mundo inteligível e partilha com sua criação o poder de fogo que possui. Esse poder é um dinamis, é um poder que tem dinâmico, ele tem movimento, ele atua, né? E é semelhante à ideia de Ford, para quem conhece lá da doutrina secreta, uma força vital que engendra a vida, uma força fundamental na formação do cosmos. Na Estância de Dizian, na 6.4, é dito que Ford constrói os sistemas. Por que eu enfatizei isso aqui? Porque no mito gnóstico do Apócrifo de João, esse demiurgo tem os arcontes com os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, eu sempre erro a ordem, tem os 4 elementos que a gente conhece, e tem o poder do demiurgo, o poder que ele rouba de sua mãe. E aí lembra que no Evangelho de Tomé, e até na Bíblia, a gente vai ver várias parábolas de Jesus falando dos ladrões que entram na nossa casa, que quem está atento se sabe que vem o ladrão, cuida das portas da casa, né? Isso é uma questão espiritual, né? Da gente estar atento às nossas emoções, atento às paixões e não permitir que a força desses ladrões, ou seja, as paixões dos arcontes, nos deixem mais presos nessa caverna, nessa prisão, né? Que é simbolizado como a casa do nosso corpo, a casa da alma. Então, no mito gnóstico, Demiurgo rouba um poder de sua mãe. E qual é esse poder? O poder de fogo. Então, a gente vê a ideia do fogo e desses ventos de fogo também aparece, como essa força vital que engendra o universo. E o ser humano, ele vai ter um outro poder que o Demiurgo não tem, que é o poder do espírito. E por isso o Demiurgo percebe, fica com inveja e quer roubar, né, no mito. Da mesma forma que o Fohat constrói o sistema do cosmos, Fohat como essa força vital, que é a força que faz uma planta se erguer em direção ao sol, que faz uma criança aprender a andar, que vai ser relacionada à força da Kundalini também, esse fogo vivo, sempre vivo, essa força vital, é um poder dinâmico, é uma dinamis, e é um poder que está em todo o cosmos. O Demiurgo tem esse poder, os arcontes têm esse poder, e por isso eles são capazes de criar, e nós temos esse poder.
Só que nós temos o espírito também, e ele não tem. Por isso que a gente pode vencer ele. Então, ao criar o cosmos e o ser humano, o demiurgo o faz com base nos elementos, para que ele possa trabalhar esse cosmos. O mundo surge, aí a gente tem aqui a questão das águas, a partir das águas do abismo. Lá no mito gnóstico tem as águas do abismo. E a Sofia vai, inclusive, jogar o Yodabaú para baixo, em direção às águas do abismo, né? Então, tem várias águas. Se eu for analisar, eu acho que tem 3 águas diferentes nos mitos gnósticos. A que está com o Uno, que é as águas luminosas da vida celestial, as águas que dividem o pleroma do nosso cosmos criado, que é aquela divisão platônica do mundo sensível e do inteligível, e as águas do abismo, que é as águas obscuras, as águas lá que regem o abismo de escuridão, onde todo o cosmos é modelado a partir delas, né? Até no Gênesis é assim. E então o mundo surge a partir das águas, ele é copiado segundo o reflexo das águas, só que é as águas que estão acima do demiurgo, e com o poder de fogo e a substância aquosa, ele reúne os elementos, e aí surge o cosmos. Então a gente tem a água lá embaixo e o fogo em cima, e aí vento e terra são modelados no meio. A água tem um movimento para baixo e o fogo tem um movimento para cima. Assim é o símbolo. E com a contração e a expansão, surge a Terra e o ser humano. São os 4 movimentos. Isso aparece na medicina chinesa também. Água, fogo, terra, ar, no caso são 5 elementos na medicina chinesa, mas também tem essa ideia do contração e expansão para cima e para baixo, os 4 movimentos. E aí a gente pode falar até de quaternário inferior, né? A gente vai estruturando os nossos símbolos na psique, né? O que nos leva a entender que é preciso que o poder de fogo do demiurgo, que o demiurgo e o cosmos possuem, se reencontre com o poder do espírito, para que possa ir ao pleroma. Então, há um poder de fogo em nós, e o trabalho de subir esse fogo é em direção a encontrar o espírito, que é a epinoia da luz. Porque está em nós, só que está dormente. Precisa ser irrigada essa semente. E ela só é irrigada quando o fogo é capaz de ferver as nossas águas internas e fazer essa semente despertar. E aí, bom, não vou entrar no Sol e na Lua agora. Aí aqui eu peguei um pouco da medicina tibetana, não vou falar de Tantra nem de budismo, mas da medicina tibetana. Porque a gente vai justamente ver na medicina tibetana, que vai ser associada ao Tantra, aquele que a gente estudou aqui, que são mandalas, que são deidades, que tem vários tipos de deidades, tem os 5 Jani Budas e meditações, e que são transmitidas secretamente por lamas verdadeiros e tal. A gente tem um trabalho dentro desses tantras. Os tantras são práticas, né? Não sei se isso ficou claro. São práticas meditativas de visualização e purificação e outras e práticas mágicas, né? Mas os tantras também têm textos. Existem textos secretos associados a cada uma dessas práticas tântricas. Existe o ritual, né? A descrição do ritual, mas existem os ensinamentos tântricos. Inclusive, né, para quem gosta de teosofia, a Blavatsky diz que A Voz do Silêncio e as Instâncias de Dzyan são textos, né, de Gyut, que são textos tântricos. Então, esses textos de cosmogonia, cosmogênese, antropogênese, formação do ser humano, constituição humana, ou de vida espiritual mais iniciática, mais oculta, são textos da tradição tântrica, do budismo vajrayana. Mas aqui o que eu trouxe hoje, bem curtinho, o que se fala sobre a constituição do corpo, né? A gente viu aqui no Apócrifo de João os elementos sendo construídos pelos arcontes, os arcontes vão moldando, são os 7 arcontes com o poder do fogo, moldam esses elementos e constroem a constituição humana, como nós somos, e aí tem as energias que se movimentam para cima, para baixo, para dentro, para fora, etc. E como que a gente encontra isso lá no Tantra? Então, outras tradições esotéricas também irão buscar compreender a constituição do ser humano como uma forma de auxílio nas práticas de reintegração ao corpo celestial. Vemos tais explicações sobre os elementos e os ventos também no Tantra do budismo vajrayana. Lembra que
essa questão da reintegração do corpo celestial é que um dos objetivos do Tantra é transmutar o nosso corpo, que é o Rupa Kaya, né, o corpo da forma, e transformar ele no Dharma Kaya, que é o corpo de um Buda. A gente se assemelha à imagem de um Buda celestial, assim como no gnosticismo, Jesus constrói uma veste de luz e ele se torna o representante do Cristo, o Cristo cósmico, né? Então aqui, ao tornar-se homem, ou voltar à sua condição de antropos, nesse sentido de construir o corpo do homem celestial em nós com perfeição, porque assim nós estamos retornando à nossa natureza, a natureza que está ao homem divino do pleroma, né? E aqui no budismo a mesma coisa, há um corpo de forma e um corpo que é o corpo de verdade, que é Dharmakaya, o corpo que sustenta o universo, a verdade absoluta da sabedoria e a compaixão unidas, no aspecto mais pleno de iluminação. Então, o Tantra tem a ver com isso também, né? Estou só fazendo uma revisão aqui de improviso mesmo. E aí, então, por que a gente vai estudar a formação do corpo? Por causa disso. Nessas tradições esotéricas, de mistério, entre os gnósticos, no budismo vajrayana, vai ter esses ensinamentos de como o ser humano é constituído, para a gente entender os mecanismos, para a gente não se prender às armadilhas desses mecanismos, né? Que é a armadilha do desejo, da ignorância, da nossa má compreensão da realidade. Então, o que a gente vai encontrar? Que através da prática espiritual, o corpo comum é transformado no estado de um corpo puro e imaterial, que no budismo vai ser chamado o Vajrasattva, o corpo de diamante, que é todo branco, que me lembra muito a figura que se tem do Cristo, né? Como um corpo luminoso, um diamante puro, cintilante, branco e tal. O corpo Vajra, Vajra poder, diamante, né? Que também é chamado Dorje, corpo indestrutível, né? Aquele que se torna um Cristo, ele não é mais suscetível à morte, ele não é mais destrutível. Então, o corpo indestrutível, porque ele não morrerá e nem irá se decompor. Aqui na tradição tibetana, eu estou só fazendo paralelo. E do que é feito o corpo Vajra? Esse corpo indestrutível. Aqui a gente faz o paralelo com o Adão celestial, né? Com essa imagem do homem celestial. Quando no Tantra e no Tantra Yoga, você olha para o corpo, você olha de uma maneira mais sutil do que a abordagem restritiva do corpo físico comum, feito de carne, osso e órgãos e assim por diante. Por isso é um ensinamento esotérico. Quando você olha para ele nesse nível sutil, você pode ver que o corpo é composto de 5 componentes. Aqui é a versão tibetana, a gente estava na gnóstica que também tinha 5 componentes. O corpo inteiro em si é um canal composto de muitos subcanais. Alguns são visíveis, enquanto outros não são. Basicamente, os canais, essas palavrinhas entre parênteses, é tibetano, tá? Então nem vou tentar pronunciar. São túneis para a circulação dos ventos sutis e para a consciência. Os canais também são tubos para os tikkos, ou as gotas de essência do corpo, e dão espaço para o atrito do tumo, a energia psíquica do fogo. Eu vou voltar aqui. Portanto, o corpo é então chamado de Zi, que significa base, a base de tudo. É por isso que no Yoga Tantra, o estudo começa com o conhecimento adequado da existência física e da composição corporal. Então, na medicina tibetana e nesses textos tântricos, a gente vai encontrar nas práticas essas descrições de canais, assim como na acupuntura, é bem parecido. Às vezes não bate com a acupuntura, mas ali a China, o Tibete, eles estão bebendo da mesma fonte, provavelmente, né? Então, tem os canais, nesses canais circulam, na visão do Tantra, ventos sutis e a consciência, e os canais também contêm as gotas, as essências do corpo. Então, nas práticas meditativas do Tantra, a gente tem práticas da yoga do sono, práticas de Tantra para estados de pós-morte, para no momento da morte você conseguir manter a sua consciência. E essas práticas, elas vão falar nos textos tibetanos das gotas, dos canais, de onde está cada gota, gota mesmo, como um conta-gota, assim, imagina uma gotinha líquida. E essa gota tem uma cor, aí uma é vermelha, a outra é azul, a outra é verde.
outra é branca, e ela está em locais diferentes do corpo, e a partir dessas práticas que a gente tem autodomínio, autoconsciência do funcionamento desses ventos, e dessa energia psíquica do fogo, que é chamado de tumo, que até o meu amigo Monte fica postando imagem do pessoal passando frio para gerar o tumo interno, que é esquentar o corpo na neve, né? É isso. Então, é esse fogo que aquece o corpo, que movimenta os ventos, que faz as gotas circularem. E aí, quando a gente está na yoga na meditação para a morte, a gente tem domínio e consciência disso, se você tem prática, né? Há poucos que conseguem. E aí, essas gotas, elas vão se reunindo quando a pessoa está morrendo, isso é descrito nos textos, e o último lugar que elas se reúnem é no coração. E é dali ela é capaz de desligar a conexão com o corpo físico e ter uma morte consciente, assim. É bem interessante os textos. Mas não é só para isso, né? As práticas vão trazendo esse estado de autodomínio, de autoconsciência, que você não trata mais o seu corpo como uma prisão. Ele passa a ser um instrumento para você praticar o Dharma no mundo. Então, você tem consciência e domínio do seu corpo, você tem saúde, porque tudo está circulando bem, você está emocionalmente bem, e aí você tem esse fogo interno, que dá a vida, e a consciência dessas gotas, desses canais, e aí você consegue, né, fazer uma boa meditação, fazer uma prática de tantra verdadeira, gerar o corpo de luz, ou morrer com consciência, etc. É tudo muito interessante, né? Então, os canais, isso aqui é da medicina tibetana do Tantra ainda também. Os canais do corpo são semelhantes aos canais cósmicos que existem, mesmo que sejam invisíveis, como órbitas onde planetas e estrelas giram. Parece gnóstico, né? Mas não é. E onde os ventos cósmicos fluem em direções diferentes, dependendo das estações e da energia. A órbita celestial é basicamente um espaço vazio, mas cheio de canais. E hoje saiu aquela foto do novo telescópio, né? Não o Hubble, o outro. Tá bonito, né? Tem tanta galáxia que você não consegue nem contar. Nossa, tem muito planeta ali. É chamado macrocosmo do corpo, porque a mesma estrutura fenomenal e canais existem no corpo humano, o microcosmo. Aqui é uma releitura do texto tibetano, tá? O texto tibetano não fala em macrocosmo e microcosmo. E antes de... Só para enfatizar, ó, aqui no texto gnóstico, fogo, terra e água misturados com os 4 ventos de fogo, no texto gnóstico. Aí no texto tibetano a gente tem os ventos que circulam e o fogo, que é a energia psíquica. Então, interessante, eu achei. Será que eles estão falando a mesma coisa? Os canais do corpo Vajra, esse corpo de diamante, são passagens de sangue, vento e consciência. Sangue aqui, se eu estou lendo bem, pela medicina chinesa, é Xue, em chinês. E Xue não é só o sangue físico vermelhinho que sai quando a gente se corta, mas esse fluido vital que carrega também o prana, a energia, o Qi, né? Então, esses canais são passagens de sangue e vento, esses 4 ventos de fogo, será? Não sei. E a consciência. E a medicina chinesa vai trabalhar muito com a importância da gente entender o que é a consciência. E a consciência aqui não é alma nem espírito, é a consciência. É muito interessante. E eles funcionam como raízes que sustentam a vida da pessoa. Os canais também funcionam como uma casa para o seu dono, que nem nos gnósticos. A consciência que reside principalmente na cabeça e no coração. Naturalmente, possuímos essa energia do fogo e nascemos com ela. Mesmo que, de acordo com o Yoga Tantra, essa energia esteja principalmente em um estado de sono e inativo. Bem gnóstico. Ela ainda produz, de alguma forma, a temperatura e o metabolismo do corpo, e permite que o alimento seja digerido, amadurece o corpo e dá poder e inteligência ao corpo e à mente. Isso é bem medicina chinesa também, a acupuntura trabalha exatamente assim, que a energia Yang também é responsável pelo fogo digestivo, pela transformação dos alimentos em Qi, em energia, né? Não é só absorver as vitaminas, né? Não é vitamina D, C e etc. Mas transformar isso na energia sutil também. E esse fogo que nos faz crescer, menstruar, ficar fértil, se desenvolver, etc. Né? Na medicina tibetana é parecido. Então aqui vejam que a gente trabalha desde o aspecto cósmico, lá dos Jnani Budas, o corpo do Buda celestial e tal, e vai chegando aos aspectos mais práticos de como isso afeta a nossa vida.
são as mesmas energias, só que aqui no microcosmo. Então, elas também são responsáveis pela nossa saúde física e emocional, porque elas vão afetar a psique, né? Na medicina tibetana, chama-se medroid, ou calor digestivo do fogo. Vento e fogo, e aí não é só tomar Plasil, não, tomar um eno para a digestão ficar melhor, né? Como é que nem sei quem o pessoal toma, mas assim, é a digestão energética também, né? Então não adianta só pensar na parte física, mas faz parte também a física, né? Vento e fogo são dois elementos cruciais que precisam um do outro para produzir e dar calor ao corpo, bem como a psique. A Chico, eu não sei como é que se fala isso, que é a gota de essência, é um estado puro de energia material e uma substância altamente refinada chamada tesouro do corpo. E essa me lembrou muito, e aí é que eu estou só forçando um paralelo assim suave, tá? Não leve muito a sério. Mas essa gota, num estado puro, que é refinado, uma substância refinada, que é o tesouro do corpo, me lembrou muito a epinóia da luz nos textos gnósticos, porque a epinóia da luz é essa gota, essa semente, esse germe que vem e se esconde dentro de nós, em busca de despertar a mente, né? Então, ela é um tesouro em nós. Ou é a pérola, né? Falando livremente, essa gota de essência é o resultado final da transformação física do alimento. Não, aqui é outra coisa. É o resultado final, é outra coisa, estou dizendo, não é hipnóia. Da transformação física do alimento pelo calor do fogo digestivo. Existem várias gotas, né? O fio indestrutível refere-se à consciência mental, está localizado no chakra do coração, onde também o Dangma mais sutil, ou essência do corpo, vai e suporta a consciência mental. A gota de essência produz radiância, que brilha a todas as partes e superfícies do corpo. Então, aqui a gente tem a ideia de uma gota essencial que mora no nosso coração, e ela que tem esse fio indestrutível que nos conecta à consciência mental. E aí, quando a pessoa morre, é isso que é libertado, que é rompido do corpo, é essa última gota. Por isso que nas meditações budistas de morte, você junta as gotas todas no coração, e aí, quando essa última gota sai, existe a morte verdadeira, né? Só para vocês terem ideia do que é falado dentro da medicina tibetana e do Vajrayana, para a gente ver que tem essa contextualização dos elementos no corpo físico também, né? Não é só aquele budismo que a gente conhece de revista por aí. O objetivo do Tantra é usar esse corpo físico e transformá-lo através do método físico e espiritual do yoga, da união. Então, através desse método de união, a gente transforma o corpo num corpo de Buda, a gente se ilumina. Enquanto o nosso corpo não for transformado no estado Vajra, é um corpo físico comum que sofre e morre. O praticante do yoga olha o corpo com uma visão diferenciada. Ele a considera uma casa criada pelo karma e sua inteligência, que é a mente, é confinada. Ficou ruim essa tradução. Quando pela prática espiritual o yogi e os 5 componentes que compõem o corpo são transmutados de corpo e mente puro, como o ferro é transmutado em ouro pelo método alquímico, o corpo se torna indestrutível e é então chamado de corpo Vajra, e a mente é libertada das ilusões sansáricas. Então aqui a gente tem essa ideia de que nós temos um corpo comum, que é físico, que sofre e morre. Mas, como dizem os gnósticos, nós podemos nos tornarmos vivos. Então, aquele que nasce de novo, que não nasce de mãe humana, mas nasce da mãe celestial, ou da verdadeira vida, como Jesus diz lá no Evangelho de Tomé, que a verdadeira mãe dele é a mãe de todos os vivos. Então, aquele que se torna um Buda, ou consegue desenvolver esse corpo Vajra, esse corpo de luz, de diamante, ele consegue trabalhar esse poder do fogo e chegar ao poder do espírito, e aí o demiurgo não tem mais grasp, me vem em inglês a palavra, não consegue mais pegar a gente. Então essa ideia de ser liberto das ilusões, de se tornar vivo, de nascer novamente, existe aqui nessa tradição, nesse sentido de um verdadeiro despertar que a gente
deixa de ser só um corpo físico e a gente se torna autoconsciente dos processos e a nossa mente não é mais aprisionada pelas construções da matéria física e os seus elementos. A gente domina o processo. Mas é claro que isso é muito complexo, muito longe. E aqui é o Vajrasattva, esse Buda de pura luz, que me lembra o Cristo, a imagem do Cristo, na visão tibetana, né? E a gente vê aqui ó, que tem o triângulo para baixo, o triângulo para cima, e vejam onde os tibetanos usam a cordinha aqui. E assim como o João Batista, né, cingia a cintura com uma corda, né, existe essa prática, né? E aí a Blavatsky vai falar que quando meditar, nunca visualize nada abaixo do coração, talvez haja motivos esotéricos para isso, né? E aqui nessa visão, nessa pintura tibetana, é uma pintura de medicina tibetana, a gente também tem os 3 aquecedores, que a gente vai ter na acupuntura, o aquecedor inferior, o médio e o superior, e a gente vê que do coração para cima há um triângulo, né? Interessante. Trouxe só como ilustração. Todos esses ensinamentos vão fazer parte de uma tradição esotérica reservada da Ordem dos Mistérios e só deveria ser acessado sob a orientação de um mestre verdadeiro, porque a gente está trabalhando com energias reais no nosso corpo, né? Então, a prática que a gente vai fazer tem que ser bem apoiada e fundamentada. Essa imagem aqui da medicina tibetana parece muito com a chinesa novamente, mas é bem interessante, porque procurando essas imagens eu encontrei muito dos 7 chakras, né? Só que são sistemas diferentes. No fim, eles meio que estão falando da mesma coisa, né? Mas o jeito que eles se constroem é diferente. Então, a gente tem 7 chakras. Mas na medicina tibetana, a gente tem 5. Assim como são 5 Jhani Budas e são 5 os elementos aqui nessa leitura. Então, eu achei interessante que ó, a gente tem um na testa, um na garganta, um no coração, um no umbigo e um lá embaixo no genital. São 5. E nessa outra imagem aqui, a gente vê aqui os triângulos, né? E eu queria chamar a atenção aqui para esses 2 rins. Que quando a gente for ver a fonte do fogo da vida, que vai ter relação com a Kundalini, é justamente essa união aqui que surge a partir do portal do fogo da vida, que está nesse ponto, entre os rins. Então, seria daqui em direção ao coração, e nunca focando daqui para baixo. Então, achei que a medicina tibetana embarca bem nesse assunto também. Achei bem coerente, assim, dentro do que eu estudo.